Tu acredita que as empresas que vão no mercado ou buscar uma agência ou de forma geral, elas deveriam saber as suas métricas guias? E se sim, por que que elas não sabem muitas vezes? Então, daí a gente tem que dividir aí os tipos de empresas, né? Você tem as empresas que estão aí, vamos colocar em números para a gente ter uma linha mestra. Empresas com faturamento entre 5 a 10 milhões ano, essas empresas normalmente eles não sabem. Eles foram aquelas empresas que começou a dar certo, dar certo, dar certo, uma indústria, uma distribuidora, daqui a pouco ele explodiu e ele realmente não sabe. Então, no kickoff, a gente tem que desenhar isso com ele. Então, bate-bola é fundamental. Então, assim, a gente tem ali no início, pensar assim muito. Conversar, tirar dúvida, que nem vocês conversando comigo, é perguntar. Uhum. Isso, isso. A gente precisa perguntar. Empresas, quando elas já começam a despontar no mercado, acima de 10 milhões de faturamento ano, essas normalmente já têm uma mini house. Quando ela tem uma mini house, ele já tem ali um gerente ou um gestor, que essa pessoa ela já tem o mínimo necessário de ideias de poder nos dar de elementos para a gente poder partir, tá? Mas eu volto, gente. Se eu não sei para qual porto eu vou, nenhum porto vai ser seguro. Perfeito, perfeito. Então, assim, se a gente não souber aonde eu quero chegar com esse projeto, e por muitas vezes esse é o papel nosso de agência, tá? De identificar com o cliente onde você quer chegar, cara. Tá? Para daí eu fazer sugestões. Não é que eu vou fazer um plano de negócio para ele, Sim, sim. mas eu vou olhar o negócio dele como falar, poxa, eu quero que isso dê certo. Porque se ele dá certo para mim. Normalmente nesse ponto a empresa já vai ter uma mini house, vai ter alguma pessoa personificada com essa estratégia. E a gente sabe que é uma boa prática. Pô, tu vai trazer uma agência pro teu negócio para te apoiar em determinadas estratégias, não significa que tu não tenha que ter dentro de casa uma pessoa responsabilizada para isso, que entenda disso também. Uma coisa não, na verdade, a taxa de sucesso acontece nesse cenário, vamos dizer assim. Só que eu tenho essa impressão do cliente, ele, de forma geral, assim, eu vou colocar essas esperanças numa agência que eu vou contratar. Isso acontece na empresa de 5 milhões de faturamento, de 15 milhões de faturamento. Qual que é o momento aonde tu coloca essa pessoa? Ou até melhor, eu coloco a agência e depois essa agência me ajuda a achar uma pessoa aqui dentro, tem que ter essa pessoa primeiro aqui dentro, ou pelo menos esse conhecimento aqui dentro. Qual que é a ordem desse acontecimento para uma pessoa que está empreendendo, está crescendo a empresa ali? Vou te passar experiências vividas, resultados colhidos. Quando ele tem essa mini house e tem um pai da criança lá dentro que vai se comunicar conosco, tende a ser melhor, tá? Porque essa pessoa lá dentro gerou já uma conscientização nesse empresário da necessidade de se trazer uma empresa mais especializada para poder executar algumas questões. Quando a gente percebe que é necessário, porque às vezes o CEO não consegue, ou um diretor não consegue nos atender, a gente faz a sugestão de se ter alguém lá dentro. E a gente já participou até de processo seletivo para ajudar o empresário a Isso é contratar. muito legal. É muito complicado, mas para te responder bem friamente, a gente precisa ter alguém dentro. Porque já aconteceu muitas vezes, inúmeras vezes, de projetos que não dão certo. O cliente às vezes até fica bravo, fala, não deu certo por culpa da agência. Daí eu pego e emito todos os relatórios, falo assim, ó, tudo que estava no escopo, um outro ponto, escopo de trabalho. A maioria das empresas de marketing que vão fechar um contrato com o cliente não determinam o escopo de trabalho. E depois o cliente começa a pedir, ela fala que não, ou ela começa a entregar e não vira sustentável, ele começa a não entregar porque não tem como pagar a mão de obra para executar aquilo. Tem que ter escopo, por isso que eu sempre bato na tecla de projeto. São 10 conteúdos de blog, são 5 fluxos de automação, são 30 campanhas Entregáveis claros. claros, ali objetivados. E quando o cliente não aprova ou ele é enrolado para provar que isso acontece, a Opa. gente produz igual. Eu produzo e vou botando tudo no doc. Um belo dia, se ele reclama, eu falo, tá tudo lá. Sempre esteve. Você não entrou, você não aprovou, eu não vou poder publicar ou fazer minhas ações se você não der ok, né? Para uma questão de Uhum. compliance. Mas está tudo feito. Então, esses dois pontos que é importante. Precisa de alguém como dono no projeto de marketing, ensinar a jogar dinheiro no lixo, a jogar dinheiro no lixo, tá? E você, como cliente, também precisa que a agência te entregue um escopo de trabalho do que vai ser entregue naqueles 30 dias.